Hoje nós vamos falar um tema que é pouco falado e que a maioria das mulheres sofrem muito. Nós vamos falar de um tema onde parece um tabu se falar sobre isso, que é a questão do aborto, o quanto que as mulheres sofrem quando elas sofrem um aborto espontâneo ou não. Nós não vamos falar aqui da questão do aborto, enquanto se é legal ou não é legal, se não é nada disso. Nós vamos falar dessas mulheres que sofrem após perder um filho. Não sei se você conhece alguém que sofreu um aborto espontâneo ou até mesmo fez um aborto por escolha. Não sei se você percebeu, mas essas mulheres sofreram muito ou às vezes ainda sofrem até hoje. Não importa se foi um aborto espontâneo ou se a mulher teve que fazer uma escolha na vida dela de ter que fazer um aborto. Esse aborto gera um sofrimento silencioso, onde ninguém comenta nada. Nem a pessoa que sofreu o aborto, nem as pessoas que estão à sua volta. As mulheres sofrem um luto sozinhas. Parecem que elas não podem falar desse sofrimento. Ou as pessoas não vão entender o sofrimento delas. E elas sofrem caladas. Geralmente os homens também, nessa situação, quando são parceiros dessas mulheres, se calam e sofrem também sozinhos. Porque não é permitido falar sobre isso. Porque ainda existe um tabu sobre a questão do aborto, espontâneo ou não, legal ou ilegal. Essa mulher que sofre esse aborto, ela fica marcada para o resto da vida. É um momento que ela passa em silêncio, mas esse silêncio acompanha pro resto da vida. Ela tem que demonstrar que ela é forte, que não foi nada. Ela não pode demonstrar suas lágrimas para aquelas pessoas, principalmente para suas amigas. Geralmente as amigas já têm filhos ou estão grávidas e ela simplesmente perde aquele filho. Ela sofre sozinha, não fala para as pessoas e aquilo traz uma dor que vai perpetuando ao longo do caminho. Gera muito medo de ter outro filho, porque ela pode perder aquele outro filho também. Gera também um trauma, porque muitas vezes descobre que o filho está morto na barriga e tem que esperar um tempo ainda para poder fazer o aborto, a curetagem. E traz para a mulher uma sensação horrível. Imagina você tendo que carregar um filho morto dentro da sua própria barriga. Nós não paramos para pensar sobre isso. Mas isso gera um grande problema para essas mulheres. Muitas pessoas vão chegar para ela, não tem problema, não tem o que sofrer, você tenta de novo, você vai ter outro filho. Mas para aquela mulher não é bem assim. Ela perdeu um filho. E outra, que ela tem medo de perder mais. E outra tem a questão do tempo.
da idade. A idade, quanto mais velha ela vai ficando, mais difícil vai tornando para ter um filho, ou tornando para ter um filho normal. Mais difícil vai ficando. Então, os homens, por exemplo, eles levam isso mais de uma maneira mais tranquila, mas porque isso não é cobrado deles. Se uma mulher escolhe fazer um aborto, geralmente ela que vai levar essa culpa para ela. Para o homem, não. Para o homem passa como uma coisa ilesa. Poucos homens sofrem por isso. Há pouco tempo, eu atendi um adolescente que ele vinha carregando esse peso. Ele tinha transado com uma menina mais velha do que ele, e simplesmente numa noite onde ficaram, ela ficou grávida. E, sem comunicar a ele, disse que fez um aborto. Ele ficou vários meses com isso na cabeça, até chegou que ele ficou deprimido. Ele não podia contar isso para sua família, que a sua família não ia aceitar isso. Ele não podia contar para os amigos, porque tinha medo de o que os amigos iam dizer. Até que ele resolveu trazer esse caso para a terapia e ficar livre daquele tormento. Onde, naquele acidente, aquela menina fica grávida e ela, sem consentimento dele e acompanhamento dele, ela simplesmente escolhe fazer o aborto. E ele se sente culpado por aquilo. Até que, dentro da terapia, ele foi trabalhar isso e perceber, opa, eu não tinha culpa, eu nem sabia do que estava acontecendo, eu não fiz escolha nenhuma, quem fez foi ela. Então são casos que acontecem que afetam às vezes até os próximos relacionamentos. O que acontecia com esse jovem? Ele tinha medo de ter um relacionamento sexual, da menina ficar grávida de novo. Então ele evitava. Isso estava trazendo um problema para ele. Para outras mulheres, quando fazem aborto ou é espontâneo, elas sempre carregam na mente delas que aquilo pode provocar, de certa forma, de uma impossibilidade de ter filhos de novo. E isso traz também um trauma. Porque é um segredo, às vezes, ela não fala para o novo parceiro, e aquilo sempre está à tona na mente dessa pessoa. Então ela também precisa de um acompanhamento. Essas pessoas às vezes precisam também de um acolhimento, porque elas sofrem também uma espécie de luto. Não é um luto como se perde alguém da família, mas é um luto onde dentro da nossa cabeça existia um ser e que algo aconteceu onde eu tive que fazer a escolha de interromper aquilo, ou eu fui incapaz de gerar um filho. Então, essas pessoas também precisam de um acolhimento, de um carinho e de uma atenção. Preste atenção, quem está à sua volta, às vezes precisa de um abraço seu.